Olá, oitavo ano! Hoje nós falaremos sobre dois temas. O primeiro tema, sons de instrumentos musicais. O segundo tema, cores. Combinação de cores. Instrumentos musicais. Bem, os instrumentos musicais eles são classificados quanto à produção sonora. Quando nós temos um instrumento que produz o som a partir da vibração de uma corda, nós chamamos de cordofone. Então, o som produzido a partir de uma corda vibra, a vibração vai para a caixa de ressonância e a partir daí a intensidade sonora e a gente escuta e tal. Quem são esses instrumentos? Instrumentos da orquestra: violino, violoncelo, viola, contrabaixo. O piano pode ser considerado um instrumento da família dos cordofones, porque ele possui cordas e o som é a partir da vibração de cordas. Claro que ele também pode participar de outro grupo, outra família, e nós falaremos daqui a pouco, tá bom? Olha lá, então nós temos os instrumentos da orquestra e também alguns instrumentos, ou muitos instrumentos populares, que é o violão, o cavaquinho, o ukelele, o banjo, entre outros, em todas as culturas, aliás. Eu estou falando dos populares aqui, né, que a gente mais conhece. Outra classificação são os membranofones. Quem são os membranofones? Membranofones é um grupo de instrumentos que produzem som a partir da vibração de membranas. Quem são eles? Os tambores. Sim, todos eles. O gigoma, né? Ou os cangomas do nosso legado afrodescendentes do norte, né? Do nosso país, Nossa, esqueci o nome. Uau! Bom, vamos lá. Corimbó, achei! Ai, eu e os nomes. O corimbó, que nasce o carimbó, né? Depois que a dança, a brincadeira, o som, o ritmo do carimbó. E também os taikos, isso, todos os três participantes aí interferem na nossa cultura, na cultura brasileira, né? O que nós temos hoje é fruto desses grandes tambores aí. Membranofones possuem som a partir de membranas. O ningoma, o couro, né? Coberto dos atabaques e tal. O curimbó também, uma extensão bem agraciada, né? De couro, de gado, de vaca. E o taiko, a curiosidade é que o taiko, ele tem uma baqueta muito forte, né? E eles batem com muita força. O som é muito intenso e ele é coberto não com um couro, mas são com dois couros. Olha, isso é uma curiosidade legal, né? Dois couros. Idiofones. Os idiofones não são os... não é idiota, tá? É o idiofone. Eles produzem sons a partir da batida do próprio corpo. Então, tem o chocalho, por exemplo. Dentro do chocalho eu tenho contas que se movimentam, que batem entre si e batem na parede do instrumento. Chocalho é um idiofone. Triângulo,
Quando eu bato o triângulo, eu também estou usando o próprio corpo dele. Agogô e diofone também. Tudo bem? Então, idiofones são instrumentos que usam ou que produzem som a partir do próprio corpo. Os pratos, blocos, então é o próprio corpo. Eletrofones ou eletrofones, categoria de instrumentos sonoros eletrônicos capazes de produzir novos sons. Exemplo, computador e sintetizadores. Ora, quando eu falei do piano, é que o piano, no funcionamento dele, quando você aciona a tecla, você toca a tecla, você aciona um martelo, literalmente um martelinho, que ao invés de beliscar a corda como o cravo faz, né? O cravo ele não bate, o cravo tem palhetas dentro dela que tocam a corda, né? Dentro da caixa dele. O piano não, são martelos, e o martelo bate na corda. Quando ele bate na corda, ele faz um movimento percussivo. Então, eu posso classificar o piano como um instrumento percussivo, de percussão, ou um instrumento de cordas. Tudo bem? Ele pode ser classificado das duas maneiras. Há um pedido para o levantamento de sons de instrumentos musicais. Não há necessidade de fazer no seu livro, ok? Vamos lá, página 50, agora, teoria e técnica e algumas características das cores. É óbvio que você já leu o texto, porque foi um pedido, né? Após ler o texto, o exercício da página 52 também foi realizado, que consiste em mistura de cores. Então, você vai misturar uma amostra inicial com outra amostra inicial e escrever o nome deste resultante. Então, por exemplo, eu pego duas cores, amarelo e verde, amarelo e azul, por exemplo. Misturo, certo? E depois eu coloco o nome. Então, primeira cor, amarela. Segundo, azul. Depois eu venho a mistura e em seguida eu escrevo o nome dela. Esse é o exercício da página 52. Lembrando que você precisa e pode ter liberdade para nomear a sua cor, principalmente porque as proporções não são exatas e você pode colocar azul esverdeado ou amarelado, tá bom? Um verde amarelado, um verde azulado, e você cria e coloca a sua cor. Nós vamos fazer um pequeno posicionamento quanto ao uso das cores na atividade de pintura. É claro que serve também para as outras áreas da arte, da moda, né? Para você combinar a cor da sua roupa e saber qual o movimento que ela provoca no corpo, no olhar. Você precisa ter base e saber como funciona isso a partir do conhecimento da palheta de 12 cores que nós conhecemos hoje e usada pelo artista Johannes Itten, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela, ok? Então vamos lá. Essa sequência, esse disco de cores tem 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 3 cores terciárias. Isso facilita a combinação e a harmonia entre as cores. Mas como eu faço essa harmonia? Bem, a primeira grande harmonização de cores
é a monocromática ou monocromatismo. O que é isso? É o uso da mesma cor com diferentes tonalidades. Então, desde, por exemplo, um azul fortíssimo até um azul muito claro e meigo e leve, né? Esse tipo de pintura é uma pintura apaixonante. E vocês têm aí Las Meninas, 1957, do Picasso. Outra harmonia é a harmonia de cores complementares. As cores complementares são extremamente impactantes. Elas chamam muito atenção, porque elas estão exatamente em lados opostos do círculo de cores. Então, estão em lados opostos, totalmente opostos. Eu apresento para vocês Café Terrace Place Forum, do Vincent van Gogh, 1888, em Arles, na França. Outra harmonia é a harmonia de cores análogas. É o uso das cores vizinhas, estão uma do lado da outra. E eu mostro para você também o nosso colega Van Gogh com A Noite Estrelada, quadro famosíssimo. E você percebe no círculo das cores, claramente, as cores que ele usa estão uma ao lado da outra. Isso é a harmonia de cores análogas. Harmonia tríade, ou com mais cores. Bem, são cores equidistantes, isso quer dizer que elas estão na mesma distância uma da outra. 3 cores e na mesma distância. Então, forma exatamente um triângulo dentro do círculo das cores. Um triângulo com todos os lados iguais, tá bom? Você vê olha, gente, existem outros quadros também, mas o que mais me chama a atenção dos quadros dessa harmonia tríade é o uso no HQ, na Mulher Maravilha, principalmente. Em outros também, no Thor você vê, no Superman você vê este uso de cores, né? E o legal da Mulher Maravilha é que você vê claramente a tríade no azul, que são as cores primárias, né? O azul, amarelo e o vermelho. E traz um impacto, assim, fabuloso. É uma coisa para você tomar cuidado também, né? Porque para vestir uma roupa com impacto assim, isso aí você precisa ter muita personalidade, né? Muito mesmo, mas muito mesmo. Bom, queridos, por hoje é só. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima.